O alarme soa antes do amanhecer. Não é alto, não é urgente, é constante, mecânico, como se não esperasse resposta. Cade Kyria abre os olhos de repente, com o coração acelerado, sem saber porquê. O teto metálico está exatamente onde sempre esteve. A luz branca entra pela mesma fresta, no mesmo ângulo. O ar tem o mesmo cheiro frio de sempre. Ainda assim, algo está errado. Ele se senta na cama devagar. O corpo parece pesado, como se tivesse corrido por horas, embora não se lembre de nada. As mãos tremem levemente ao vestir o uniforme. Um fecho escapa dos dedos, outro demora a encaixar. Cade respira fundo, tentando se acalmar. Não há tempo para pensar demais. No corredor, o fluxo de soldados segue automático. Botas batem no chão em ritmo regular. Armaduras se chocam de leve. Vozes repetem ordens curtas, sem emoção. Ninguém olha para ninguém por tempo suficiente. Cade caminha junto, sentindo-se deslocado dentro do próprio corpo. No refeitório, as conversas são triviais. Comentários sobre o clima, reclamações sobre o equipamento. Uma risada solta, fora de lugar. Cade observa, tentando memorizar rostos, sem saber porquê. Tudo parece normal demais para a tensão que cresce no peito. O transporte se move com um solavanco seco. O interior vibra com o motor. Cade segura a alça acima da cabeça. Os dedos escorregam um pouco no metal frio. Pela escotilha, o céu cinza permanece imóvel, sem profundidade, como um fundo pintado. Quando o portão se abre, o som muda. Explosões ao longe. Um ruído metálico irregular. O chão é áspero sob os pés da armadura. Não há discurso. Não há preparação real. A batalha começa antes que o pensamento se organize. As criaturas surgem rápido demais, de direções que não fazem sentido. Soldados caem antes de terminar o primeiro comando. O campo se fragmenta em gritos, impactos e movimentos truncados. Cade tenta correr, mas a armadura pesa. Cada passo exige esforço demais. Ele vê um soldado cair à esquerda, outro ser lançado ao chão à direita. O espaço entre eles se fecha rápido demais. Cade levanta a arma sem convicção. Ataca por reflexo. Algo é atingido. No instante seguinte, um impacto violento o lança para trás. O chão sobe rápido demais. A visão se apaga. O som desaparece. O alarme soa. Cade desperta sentado na cama, ofegante. O coração bate forte demais. Por alguns segundos ele não entende onde está. O quarto é o mesmo. A luz entra no mesmo ângulo. O relógio marca o mesmo horário. O corpo dói, mas não há ferimentos. Ele passa a mão pelo rosto, tentando afastar a sensação residual de queda. Um sonho, pensa. Apenas um sonho vívido demais. Cade se levanta. No corredor, as mesmas botas. As mesmas vozes, as mesmas frases, ditas com a mesma entonação. Um soldado comenta sobre o clima, outro reclama do equipamento. Cade para no meio do caminho. O estômago se contrai. Ele observa. O tom da risada. O jeito como alguém ajusta o capacete. Tudo parece repetido. Cade força o corpo a continuar andando. Não quer chamar atenção, não quer parecer estranho. No transporte, a vibração é idêntica. A conversa é idêntica. A risada fora de lugar acontece no mesmo momento. Cade prende a respiração. O portão se abre. A batalha começa. O primeiro ataque vem do mesmo ponto. O mesmo soldado cai. O segundo impacto explode no mesmo lugar. Cade reconhece o padrão segundos antes de ser atingido. Escuridão. O alarme soa outra vez. Agora não há dúvida. Cade permanece deitado, encarando o teto. Espera. Conta mentalmente. Nada muda. Ele se senta antes do anúncio. Levanta-se antes da ordem. No corredor, começa a observar detalhes mínimos. Um arranhão na parede. Um soldado que sempre coça o pescoço ao passar por uma porta. Uma frase repetida com desconfortável precisão. Na batalha, ele tenta mudar algo. Corre para a direita em vez da esquerda. O resultado é imediato. Um impacto direto. Morte. No ciclo seguinte, tenta ficar parado. Morre ainda mais rápido. O pânico vem forte no início.
A mente dispara hipóteses desconexas. Alucinação, colapso nervoso, sonho prolongado. Mas a repetição é precisa demais, cruel demais. KD começa a observar em vez de reagir. Passa a contar o tempo entre os eventos. Memoriza sons. Mede distâncias com o próprio corpo. Aprende onde não estar. Aprende onde a morte demora alguns segundos a mais. Cada morte dói. Não há adaptação. Não há amortecimento. A dor chega inteira, sempre. O impacto, a queda, o apagão. Com o passar dos ciclos, KD começa a sobreviver um pouco mais. Não por força, mas por antecipação. Ele se move antes do ataque. Abaixa antes do impacto. Evita áreas já conhecidas. O corpo aprende antes da mente. Em meio ao caos repetido, uma figura começa a se destacar. Rita Vrataski. Ela se move como se o campo fosse previsível. Desvia antes do perigo surgir. Ataca sem hesitação. Enquanto o resto do pelotão cai rapidamente, ela avança. KD passa a segui-la à distância, atraído por aquela diferença clara. Em um ciclo, ele chega perto demais. Rita o encara por um instante mais longo do que o necessário. Não há surpresa no olhar. Há atenção, como se estivesse avaliando algo. Eles morrem segundos depois. No ciclo seguinte, KD ajusta o caminho. Evita um erro anterior. Consegue ficar próximo por mais tempo. Observa os movimentos, a precisão, a ausência de dúvida. Rita não olha para trás dessa vez. O corpo de KD muda. Não de forma heróica, de forma funcional. Ele se torna mais econômico, menos expressivo. A respiração se regula mais rápido. As mortes deixam de provocar reação imediata. Viram parte do processo. Em um ciclo específico, KD consegue falar. Não explica, não tenta convencer. Apenas diz, em meio ao avanço, que aquela batalha já aconteceu. Rita para. É um instante mínimo. Um atraso quase imperceptível. Mas ela para. Olha para ele com atenção total. Não há negação. Não há confusão. Ela faz uma pergunta curta, direta, impossível. Quantas vezes? KD não responde. Não sabe. Eles avançam juntos por mais tempo do que em qualquer outro ciclo. A batalha parece, pela primeira vez, organizada, controlável. Há espaço entre os ataques. Há movimento consciente. Mas o fim chega do mesmo jeito. O alarme soa novamente. Agora KD sabe que não está sozinho. Ele passa a medir os ciclos pela distância que consegue avançar ao lado de Rita. Cada repetição vira ajuste. Cada morte, aprendizado compartilhado, mesmo sem palavras. Mas algo começa a sair do lugar. Pequenos detalhes mudam. Um ataque vem levemente atrasado. Um soldado sobrevive mais tempo do que deveria. Um som surge fora do momento esperado. O padrão deixa de ser perfeito. KD percebe isso antes de conseguir explicar. O looping não é estático. Ele responde, aprende, se adapta. No último ciclo do dia, a mudança é clara. Um mímico surge de um ponto novo. A trajetória é diferente. O impacto quase os alcança. Eles sobrevivem por segundos. Rita encara KD. Não há urgência naquele olhar. Há reconhecimento. E alerta. Quando a morte chega, não surpreende. Pesa. O alarme soa novamente. KD desperta sentado na cama, respirando fundo. Não há alívio. Há custo. O dia recomeça, mas agora carrega uma certeza silenciosa. Em algum momento, ele não vai recomeçar. Ele se levanta antes do anúncio com o corpo rígido e a mente alerta. Ajusta o uniforme com precisão automática. Observa o quarto como quem mede distâncias invisíveis. Não há mais dúvida. Não há mais fuga. Esse dia está aprendendo. E ele também. No próximo episódio, KD vai testar até onde esse ciclo pode ser controlado. E o que acontece quando tentar quebrar o padrão pela primeira vez. Se essa história te prendeu até aqui, escreve nos comentários. Em que momento você percebeu que o dia não era apenas repetição, mas adaptação? Seu olhar ajuda a construir os próximos passos dessa jornada. O ciclo continua. Nos vemos no episódio 2. Se essa história fez sentido para você, curta o vídeo,
compartilhe e se inscreva no canal para acompanhar os próximos episódios.